O que tens de fazer para obteres a remissão dos teus pecados? Isso é muito importante. Você que está entrando aqui, vai observar e vai prestar atenção nisso aqui, que você veio aqui exatamente para isso. Tu contraíste dívidas para com Deus, o teu Criador, porque tu transgrediste a sua lei. Esta lei diz para não matar, e tu mataste. Ela diz para não roubar, e tu roubaste. Ela diz para não cometer adultério, e tu cometeste adultério. Ela diz para não blasfemar, e tu blasfemaste o nome de Deus. Ela diz para não mentir, e tu amas e praticas a mentira. Ela diz para não cobiçar coisa alguma do teu próximo, e tu, porém, cobiças os bens do teu próximo. A lei de Deus ordena também para não fazer escultura ou imagem alguma do que há em cima no céu ou embaixo na terra, e para não servi-las. E tu, porém, fizeste para ti esculturas e imagens representando homens e mulheres, e também animais, e te prostras diante delas, venerando-as, orando-lhes e servindo-as de várias maneiras. A lei de Deus diz para honrar os próprios pais, mas tu lhes falta aos respeitos. Diante de Deus, portanto, tu és culpado. O sentido de culpa o experimentas no teu íntimo, porque a tua consciência te repreende continuamente, testificando-te que tu agiste mal para com teu próximo e para com Deus, mesmo se ainda não o conheces. De vez em quando procuras calar a tua consciência, porventura fazendo bem, dando alguma esmola, mas ela continua inexoravelmente a repreender-te, e isto o sabes muito bem mesmo, se não o queres reconhecer. Alguém depois te disse para te ires confessar a um padre, porque ele tem autoridade divina de perdoar aos homens os seus pecados. E assim fizeste como te foi dito. Te dirigiste a um confessionário e depois de ter enumerado ao padre os teus pecados, recebeste dele absolvição. Por um momento pensaste que finalmente a tua consciência não te repreenderia, mas por causa das tuas transgressões. Mas nada do que pensaste aconteceu, porque aquela voz interna, que só tu podes ouvir, continuou a acusar-te com força. Estás desesperado, não sabes o que fazer para te livrares deste frustrante sentido de culpa, não sabes o que fazer para obteres a remissão de tuas dívidas, todo teu remédio resultou vão. Porventura te passou pela mente também o pensamento de que só a morte pode expiar as tuas transgressões, pelo que é melhor acabar com esta vida. Não executes tal ato, porque assim fazendo não resolverás absolutamente nada. Antes aumentarás tuas transgressões, porque te matarás a ti próprio. Então não terás mais alguma possibilidade de obter o cancelamento delas, porque irias para o inferno, carregado de todas as tuas transgressões, sem ter mais a possibilidade de ser perdoado. Tu então me dirás, mas então o que tenho que fazer para obter a remissão dos meus pecados e libertar-me deste sentido de culpa que me persegue noite e dia? Eis o que tens de fazer. Te deves, antes de tudo, arrepender de ter pecado contra Deus e contra o teu próximo. Em outras palavras, deves provar um forte ressentimento de desgosto por todo o mal que fizeste e te propores a não cometê-lo mais. Depois disso, deves crer com todo o teu coração no Evangelho, isto é, na boa notícia escrita na Bíblia, que afirma que Deus, na plenitude dos tempos, enviou ao mundo seu Filho, Jesus Cristo, para fazer a propiciação dos nossos pecados, isto é, para levar sobre o seu corpo os nossos pecados e morrer no nosso lugar, a fim de nos reconciliar com Deus. A Bíblia, de fato, diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, e mais que isso, que ressuscitou dos mortos para a nossa justificação. Isso está no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 25. Crendo neles, obterás a remissão dos teus pecados, conforme está escrito. A ele todos os profetas dão testemunho de que todo o que nele crê receberá a remissão dos pecados pelo seu nome. Está no livro de Atos, capítulo 10, versículo 43. Porventura te perguntarás, como é que basta só crer para obter o perdão dos próprios pecados? Bom, a razão é porque ele é gratuito. Assim Deus estabeleceu que o perdão seja por graça, sem uma cooperação por parte do pecador. Isto para evitar que o homem, uma vez experimentando o perdão, tenha de que se gloriar diante dele. Mas há uma outra pergunta que porventura te estás fazendo, a saber, como é que foi necessário que Deus desse seu Filho Jesus para prover a remissão dos nossos pecados? Bom, a razão é porque, segundo Deus, sem derramamento de sangue não pode haver remissão dos pecados.
Isso está no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Isto Deus o tinha já mostrado, ainda antes da vinda de Jesus Cristo, debaixo do Antigo Testamento, quando tinha ordenado aos israelitas no deserto oferecer animais em sacrifício pelos seus pecados, ou seja, como oferta propiciatória pelos seus pecados. O sangue daqueles animais, porém, não perdoava os pecados, sendo só uma sombra do verdadeiro sangue de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, derramaria nos últimos tempos. É impossível, de fato, que o sangue de touros e bodes tire o pecado da consciência dos homens. Isso está no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo de 1 a 4. Só o sangue de uma criatura perfeita como era Jesus Cristo. Criatura porque no exterior foi achado como homem, mas ele era também Deus. Podia tirar os pecados da sua consciência. O sangue que, portanto, Jesus Cristo derramou sobre a cruz, o derramou para que, mediante ele, fossem apagados de nossa consciência os nossos pecados. Não penses que Deus seja um Deus cruel por ter agido assim, porque Deus agiu assim precisamente pelo motivo oposto, isso é, porque Ele é piedoso e misericordioso. Sejas tu, homem ou mulher, isto é o que tens de fazer para obteres a remissão dos teus pecados e começar a viver uma vida em paz com Deus, porque reconciliado plenamente com Ele. Não há outro modo, sábio, não te iludas, já tens iludido por bastante tempo, deixa de fazê-lo. Agora, onde quer que tu estejas, arrepende-te dos teus pecados e crê no Senhor Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que foi imolado para a remissão dos nossos pecados. E no instante provarás a bondade de Deus e a misericórdia de Deus, obtendo uma consciência purificada das obras mortas, de que tu és escravo. A paz e o gozo do Senhor entrarão em ti, e te sentirás nascer de novo, desaparecerá o sentido de condenação em ti, entrará a certeza de ter sido perdoado e reconciliado com Deus. Não sentirás mais a ira de Deus pesar sobre ti, e pronta a lançar-te no inferno, porque em Cristo serás um filho de Deus, com a vida eterna em ti mesmo. Sim, porque além da remissão dos pecados pela fé em Cristo, se obtém também a vida eterna, conforme está escrito, quem crê no Filho tem a vida eterna. Está no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 3, versículo 36. Terás, pois, a certeza de ir para o céu, quando chegar a tua hora, não mais para o inferno, como agora mereces pelas tuas transgressões, mas para o paraíso, pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Agora presta atenção aqui, bastante atenção. Não demores a tomar esta decisão tão importante, tão decisiva. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes aquilo que um dia possa produzir. Sabe que muitos antes de ti ouviram esta mensagem, mas pensando ter muito tempo diante deles, não obedeceram logo a ela, e sem contar morreram, achando-se em poucos instantes nos tormentos indizíveis do fogo do inferno. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureças o teu coração. Ele te chama ao arrependimento, não te desvies do seu apelo.